Terei, pessoal, vídeo novo no ar e hoje eu vou fazer um compilado das principais perguntas que a gente recebe aqui no Teretalin. Então a gente já mora há mais de 2 anos aqui na Estônia e a gente recebe muitas perguntas, né? Muitas questões, muitas dúvidas, só que muitas delas acabam se repetindo. Então temos aí as perguntas que vocês mais nos fazem e nesse vídeo eu vou responder elas. Então, ao total, eu separei 7 perguntas que eu acho que, assim, toda vez que a gente abre uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, inclusive, se você ainda não nos segue, é @Teretalin, a gente sempre recebe essas perguntas. Então, eu acho que realmente é dúvida de vocês aí. Essas perguntas não estão em ordem, tá? De preferência ou de dificuldade nem nada, mas são realmente as perguntas que a gente mais recebe. E a primeira que eu separei aqui é a pergunta se dá para sobreviver só com inglês aqui na Estônia. Eu já fiz um vídeo para o canal aqui sobre esse tema, né? Porque realmente é algo que vocês têm bastante dúvida, eu vou deixar linkado aqui. Mas eu também vou falar aqui para vocês e responder essa pergunta, claro. Então, sim, você consegue se virar só com o inglês aqui na Estônia, tanto só para turismo quanto para morar. Nem eu e nem o João sabemos falar estoniano, então a gente realmente só se vira com o inglês. Nos nossos trabalhos, o idioma oficial da empresa é o inglês, então a gente se comunica no nosso dia a dia com os nossos colegas em inglês. E, enfim, na rua, nos bares, restaurantes, também estudo só o inglês. Então, assim, você não precisa de estoniano para morar aqui na Estônia, mas, claro que fique atento se a vaga que você vai aplicar ou alguma coisa assim pede estoniano, né? Porque como o estoniano é o idioma local aqui da Estônia, vai ter empresas, vai ter vagas que vai exigir que você tenha o idioma local e às vezes até mais o inglês. Então fique atento nisso, mas muitas das empresas mais internacionais, startups, que já estão acostumadas a ter funcionários de outras nacionalidades, o inglês aí é o suficiente. Outra pergunta que a gente sempre recebe é como são os estonianos, se os estonianos são receptivos ou como que é essa nossa interação com eles, né? Os estonianos, num geral, eles são conhecidos por serem bem reservados, assim, sabe? Bem na deles. E pelo tempo que a gente está vivendo aqui, a gente concorda com isso, assim, a gente acha que as pessoas são reservadas. Muitas vezes demora um pouco para você conseguir fazer uma amizade ou para você criar uma intimidade com o estoniano. Claro que sempre há exceções, mas no geral é assim. Até pessoas no trabalho, assim, você vê que não é tão fácil você ter essa amizade, assim, demora um pouco. Mas depois que você cria essa amizade com a pessoa, é normal, assim, que nem a nossa amizade de brasileiro. E tem até um ditado, né, uma expressão aqui que fala que depois que você fizer um amigo estoniano, você tem um amigo para a vida toda. Então, é uma amizade, assim, que ela demora a ser construída, mas ela, quando se constrói, é bem forte. E explicando para vocês, a gente não tem tanto contato com estonianos, assim. Os nossos amigos, na maioria, são brasileiros, mas sim, a gente conhece alguns, né? É mais próximo de alguns estonianos. Por exemplo, só uma curiosidade aqui, os nossos vizinhos de porta são estonianos. E a gente criou uma amizade bem legal com eles, assim, sabe? Eles são jovens, assim, também deve ter uns 30 e poucos anos. A gente já foi jantar na casa deles, eles já vieram jantar na nossa. Quando a gente comentou sobre esse assunto, as pessoas falaram, nossa, mas tem certeza que eles são estonianos? Então, assim, né, pra vocês verem que não é tão comum isso, mas há exceções. E também tem a questão de que os estonianos cada vez mais estão indo morar em outros países, trabalhar fora, e aí, enfim, a cabeça se abre, eles já ficam mais sociáveis, etc e tal. A próxima pergunta que vocês sempre nos fazem, se não é a principal, ela tá assim, no top 3 das perguntas, tá? Vocês sempre nos perguntam se a gente já sofreu preconceito aqui na Estônia. Para responder essa pergunta, a gente só pode falar da nossa experiência, né? Então, não, a gente não sofreu nenhum preconceito aqui na Estônia, mas a gente já ouviu relatos de outros brasileiros que sofreram algum tipo de preconceito, situações, tipo, sei lá, na fila do mercado, mas com a gente nada aconteceu e eu espero que se mantenha assim. Quando a gente chegou aqui, a gente sentia no ônibus alguns olhares, alguma coisa assim, mais diferentes, mas nada assim que
depois de umas semanas a gente já nem ligava mais. Muito tem da questão que os estrangeiros aqui, a comunidade estrangeira na Estônia não é muito grande. Essa questão de ter estrangeiros aqui, seja de qual país for, é uma questão bem recente, sabe? Se você compara com países como Inglaterra, como Irlanda, Austrália, a comunidade brasileira aqui é bem pequena. Inclusive, a gente já fez até um vídeo falando também sobre o número de brasileiros aqui na Estônia, vou deixar linkado para vocês aqui. Então, vocês têm que entender que ser estrangeiro, né, ser de outro país aqui, ainda é algo diferente. E eu entendo, às vezes, que as pessoas ficam preocupadas ou, né, querem saber se, tipo, já sofreu preconceito, porque estão pensando em morar aqui na Estônia, querem saber como que é a relação disso. Eu digo que não dá para generalizar, tá? Não dá. Pode ser que alguém chegou aqui há um mês e tenha sofrido alguma situação que não foi muito legal, mas a gente já tá morando mais de 2 anos aqui e nunca sofreu nada. Outra pergunta que vocês nos fazem bastante, eu acho que essa é a top das perguntas, é se dá para viver aqui na Estônia apenas com o salário mínimo. O João já fez um vídeo aqui no canal falando sobre o salário mínimo e ele abordou esse tópico com mais detalhes, mas eu vou responder aqui para vocês também. O salário mínimo na Estônia é de 584 euros por mês, mas existe uma média salarial no país, que é de 1.448, foi essa média no ano de 2020. Então a gente acredita que a média salarial, sim, é um bom valor para você morar aqui na Estônia. Você vai conseguir pagar suas contas, seu aluguel, sua alimentação e ainda vai sobrar um pouquinho. Mas, por exemplo, se eu morasse sozinha e eu ganhasse só o salário mínimo aqui, eu acho que não seria o suficiente para ficar tranquilo. Porque aí eu teria que abrir mão de muitas coisas, de conforto da minha casa, enfim, as contas ficariam bem mais apertadas, entendeu? Mas aí se você joga a média salarial, e que é o que as empresas, né, acabam se baseando, aí já fica um valor bem legal. Lembrando que o quanto você vai ganhar aqui na Estônia vai depender de muitas coisas. A sua área de trabalho, a sua experiência, a empresa que você trabalha, muitas coisas. Então, um salário de TI, por exemplo, né, de quem é da área de tecnologia, dificilmente vai ser só a média, bem dificilmente. Então, os salários da área de TI já são mais altos. Então, tudo depende. Mas então, só para explicar para vocês aí como que a gente entende essa questão do salário mínimo ser suficiente ou não para sobreviver. E aí, já que eu puxei o gancho da área de TI, né? Outra pergunta que vocês nos fazem bastante é se só tem trabalho para a área de TI aqui na Estônia ou se, né, tem oportunidade para as outras áreas. E sim, gente, tem oportunidade para outras áreas. Nem eu e nem o João somos da área de TI, então a gente trabalha aqui. O João recebeu proposta de trabalho quando a gente morava ainda na Irlanda e aí a gente veio para cá. Então, sim, tem oportunidade fora da área de TI. Mas assim, profissionais da área de TI é o que está em falta no país, tá? Existe mais ou menos uma carência de 7.000 profissionais aqui na Estônia na área de tecnologia. Então, assim, precisa de bastante gente na área de tecnologia, mas sim, existem oportunidades em outras áreas. Então, se vocês abrirem os sites de emprego, eu vou deixar linkado para vocês na descrição, um post que a gente tem com as indicações de sites de empregos, vocês vão ver que tem vagas de diferentes áreas. E ainda falando de emprego, né? Uma coisa que vocês também têm dúvida é se é possível conseguir um emprego na Estônia estando ainda no Brasil. E sim, é possível, mas aí a gente precisa fazer uma análise e temos algumas observações sobre isso. Precisamos lembrar que estamos em tempo de pandemia e que há muitas restrições de viagem. Então, algumas empresas acabam dando preferência nesse momento para profissionais que estão já na Estônia ou pelo menos na Europa, porque aí esse translado, né, essa situação de chegar até o país fica mais fácil. Mas para vocês entenderem que é possível ainda nesse momento de pandemia vir para cá, se a empresa, enfim, estiver contratando alguém de outros países, atualmente podem entrar brasileiros na Estônia que vêm para estudo e para trabalho. Então, se você já vier com o seu contrato, com a sua oferta, tudo certinho, já passei no processo seletivo, você consegue entrar na Estônia. Então, essa é a situação da pandemia. Fora da pandemia, é muito mais tranquilo, porque as empresas aí têm essa flexibilidade maior de contratar profissionais de diferentes países. Como eu comentei na pergunta anterior, o João recebeu a proposta quando a gente estava morando na Irlanda. Poderia ser em outro país, entendeu? E aí a gente veio para cá. Então, sim, é possível conseguir um emprego ainda no Brasil, mas nesse momento que a gente está aqui, talvez não seja tão fácil.
E a última pergunta aqui que eu separei, que também vocês nos fazem bastante, é se a gente gosta de morar aqui na Estônia, se a gente pretende ficar mais tempo, se a gente pretende ficar para sempre. E sim, a gente gosta muito de morar aqui na Estônia. O país nos surpreendeu assim, ó, muito. A gente chegou com zero expectativas aqui na Estônia e todas elas, que quase nem existiam, foram superadas. Tem pouquíssimas coisas que a gente não gosta daqui, ou que talvez a gente gostaria que fosse diferente. Pontos positivos, com certeza, são maiores. Então, a gente gosta muito de morar aqui. E agora, se a gente vai ficar por mais tempo, vai ficar para sempre, aí já é outra história. No momento, a gente não tem intenção de sair da Estônia, a gente vai ficar por aqui. Mas agora, se vai ser o lugar onde a gente vai morar para sempre, não sei. Para sempre é muito tempo, né? Então é difícil pensar tão para frente assim. Mas por enquanto estamos aqui, estamos curtindo e não pretendemos sair. Então é isso, pessoal. Essas foram as 7 perguntas aí que vocês mais nos fazem, que a gente separou. Quem sabe daqui a algum tempinho a gente pode refazer esse vídeo, uma parte 2 aí, com outras perguntas que vocês também nos fazem. Mas por enquanto a gente viu que essas aí são as mais recorrentes. Os links dos vídeos específicos estão no card, tá? Eu vou deixar também na descrição mais informações para quem quiser ver alguns tópicos com mais detalhes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui também que a gente responde, tá bom? Um beijo, tchau!